Bom dia, pessoal, aqui diretamente do canal Educação para todo o Piauí. Desejar aqui o nosso abraço, espero que todos estejam bem depois de um feriado, né? Espero que tenham descansado um pouco, curtido a família, também estudado, né? A gente tem um ciclo de conteúdo para ministrar com vocês. E aqui deixar nosso abraço especial para Esperantina, Hugo Napoleão, Santa Filomena, Cristino Castro, turma de Joaquim Pires, né, em especial a turma do Polo, né, José Mendes Vasconcelos. Então, sintam-se abraçados aí, pessoal, por nós. Estamos aqui para colaborar com vocês. O pessoal também de Ribeiro Gonçalves está aí junto com a gente. Então, um forte abraço. E a gente vai estar aqui continuando a nossa disciplina de introdução ao direito penal. A gente vai falar da norma, né, da interpretação da norma. Então, a gente vai apresentar aqui o nosso roteiro de aula e vamos seguindo aqui junto. A gente está aqui atento ao chat. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente está aqui para acompanhar vocês, tá? Então, vamos aqui no roteiro de aula, pessoal. O que é que a gente tem de objetivo do conhecimento, pessoal? As fontes do direito penal, da norma penal e interpretação e integração da lei penal. E aí o objetivo da aula é relacionar os elementos das fontes do direito penal e da norma penal com técnicas, né, de interpretação e integração da lei penal. E aí da teoria prática a gente vai ter algumas resoluções de questões, pessoal, durante a aula e para casa, tá? Então, vamos iniciar aqui, pessoal, com a parte de fonte do direito penal. Então, a fonte, no seu sentido mais amplo, ela quer dizer lugar de procedência, né, onde se origina alguma coisa. Então, o direito penal, pessoal, como não poderia deixar de ser, tem também as suas fontes, né? E aí a gente traz aqui o teórico Fotan Palestra, que diz: na ciência jurídica, fala-se em fontes do direito, atribuindo a palavra, né, em dupla significação. Primeiro, a gente deve entender como fonte o sujeito, né, que dita, do qual emanam as normas jurídicas. Em segundo lugar, o modo ou meio pelo qual se manifesta a vontade jurídica. Então, a forma como o direito objetivo, né, se cristaliza na vida social. E é este duplo significado, pessoal, dá lugar à distinção entre as fontes de produção e as fontes de cognição ou do conhecimento. Então, a fonte do direito, pessoal, para que simplifique aqui o entendimento para vocês, o direcionamento, é a lei, né, e a gente vai apresentar as outras possibilidades que gerenciam, né, a toda essa formação do que vem a ser o nosso direito, né, o que direciona ao nosso direito como um todo. A gente já estudou nas aulas passadas a questão do entendimento, né, da origem do direito, e aí hoje a gente vai dar sequência ao conteúdo, né, a parte mais material mesmo do direito penal, para que a gente possa lá na frente estar apresentando para vocês os crimes, né, as tipificações. Então é extremamente importante a gente conhecer essa parte introdutória, né, de fonte do direito, saber de que direcionamentos a gente vai adotar ao longo da nossa disciplina para que assim a gente possa, né, amadurecer. Então é um crescimento contínuo que precisa total atenção de vocês para que a gente possa, né, seguir adiante e vocês terem a concretização do entendimento, né, dos nossos conteúdos. Então a fonte do direito ela vem a ser a lei e as outras possibilidades que a gente vai apresentar aqui para vocês, tá certo? Então vamos seguir aqui o fluxo, pessoal. Então, como espécie, pessoal, a gente pode dividir as fontes do direito em fontes de produção, fontes de conhecimento, que podem ser ainda imediatas ou mediatas. O Estado, pessoal, com este vocábulo, ele não está querendo se referir especificamente aos estados que compõem, né, a Federação Brasileira, mas sim a este último, que é a única fonte de produção do direito penal. Então, conforme preceitua o inciso 1, né, então a gente vai destacar aqui, inciso 1, artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Então, quando vai falar aqui de Estado, está se referindo a quem compete legislar sobre direito penal. Então, propriamente dito aqui, é para que vocês tenham essa compreensão, tenham essa clareza, né, e essa efetivação de entendimento quanto a essa fonte, né, vai ser a União, no caso o Presidente da República, que vai sancionar, né, a lei que vai ser discutida lá no Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional, pessoal? Os deputados federais, senadores, depois de votarem, passar pelo Congresso Nacional, vai para a sanção final do Presidente da República. E aí se origina uma lei, né, seguindo a pirâmide de Hans-Kelsen, em que a Constituição é a nossa carta maior, né? Então, toda e qualquer lei que venha a surgir, ela não pode ser contrária, né, à nossa Constituição. Então, da mesma forma, né, a gente está falando de direito penal, a nossa disciplina de introdução ao direito penal, ela não vai ser, né, contrária ao que está lá, direcionada de entendimento
que está na Constituição. E aí a própria Constituição, no seu artigo 22, inciso 1, ela diz, né, que vai ser a União que vai legislar, né, sobre as matérias de direito penal. Tá certo, pessoal? Então até aqui está tudo tranquilo, né? Vamos seguir. Cabe também somente à União, como única fonte de produção, ditar normas gerais de direito penal, bem como proibir, impor determinadas condutas, seja comissivas ou omissivas, sob ameaça de sanção. Então aqui, pessoal, a nossa lei penal, ela vai ter direcionamentos para nosso ordenamento, né, em sociedade. E aí até para que tenha, né, um respaldo, para que a sociedade, o indivíduo acompanhe, né, ele sabe que toda ação, todos nós sabemos que toda ação tem uma reação. E aí, digamos que tem uma tipificação, já tem uma legislação exatamente, que traz esse direcionamento, né, de lei. Então, se ele for agir contrário ao que tem na lei, uma lei que já foi criada, ele pode responder por esse crime e automaticamente, né, ter uma sanção ali imposta a ele, seja uma detenção, seja uma prisão, né, enfim, vai ser conforme, né, o julgamento, o direcionamento dos nossos juízes. Então é extremamente importante a gente perceber que o direito vai ter sempre, né, essa possibilidade de sancionar ou não determinadas condutas, tá bom? E aí, continuando aqui, quando a Carta Maior, Constituição Federal, pessoal, diz competir privativamente à União legislar sobre o direito penal, isso quer dizer que somente com a conjugação da vontade do povo, representado pelos seus deputados, né, com a vontade dos estados, e representados pelos seus senadores, e ainda com a sanção do presidente da República, né, e que pode inovar, né, em matéria penal, criando, revogando total ou parcialmente as leis penais. E aí, embora, pessoal, seja de competência privativa da União legislar sobre o direito penal, como bem destacou, né, um grande teórico dentro da área do direito penal, Paulo Queiroz, excepcionalmente, os Estados-membros eles podem exercê-lo quanto a questões específicas, como, por exemplo, trânsito local, desde que haja autorização por lei complementar para tanto. E aí isso tem, né, no artigo 22, no parágrafo 1 da Constituição, traz essas possibilidades do próprio Estado, né, vendo a sua realidade local. Digamos, pessoal, às vezes o trânsito, porque aí tem que ser feito um estudo de viabilidade técnica, né, de possibilidades para que realmente se discuta, né, essa criação de uma lei estadual, né, uma lei naquele local. Então, digamos que o fluxo de uma capital fosse muito grande, né, de acidente de trânsito, das pessoas não respeitarem, né, as placas, sinalizações, e aí com isso é discutido, né, o povo está sofrendo ali com aquela situação, com aquela demanda, e aí se traz aquela discussão, né, junto, por exemplo, à Assembleia, se for uma legislação, um movimento estadual ou local, né, no caso seria municipal, para que se trouxesse alguns pontos, né, garantir a educação do trânsito, né, garantir a segurança da sociedade daquele local, porque chama a atenção daquele aspecto, né, momentâneo. Pode ser que isso não afete, né, outras realidades, né, em outros municípios, em outros estados. Então, pode ser sim julgado, né, tendo em vista que tem essa autorização para algumas demandas serem pleiteadas, né, seja pelo Estado, como a gente já apresentou aqui para vocês. Mas, de regra geral, toda matéria na esfera penal, né, ela vai ser competente exclusivamente da União. E aí vai ser julgado pelos deputados federais, senadores, né, o Congresso Nacional, e sancionado ou não pelo nosso presidente da República, tá bom? Então, continuando aqui a apresentação do nosso tema, fonte do direito, pessoal. O Estado, ele é a única produção, pessoal, a única fonte de produção do direito penal. Para que possa exteriorizar a sua vontade, né, ela deve valer-se de um instrumento a qual, em causa, né, é a lei. Então, a expressão da vontade, né, daquele direito vai estar baseada na própria lei, pessoal. Deixando transparecer a adoção, né, do sistema representativo, diz a nossa lei maior, a Constituição Federal de 88, em seu parágrafo único, né, do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que exerce, né, por meio de representantes eleitos, eleitos ou diretamente, né, nos termos desta Constituição. Aqui, pessoal,
a gente passou por um processo eleitoral recentemente em que nós, cidadãos, né, em todos os nossos municípios, em todos os nossos em todos os estados, puderam votar, né, e direcionar quem seriam os seus representantes nos próximos 4 anos, né? Por exemplo, a grande maioria das situações, com exceção do Senado Federal, que é 8 anos, certo? Então, são os representantes do povo, né, os deputados federais, senadores, que vão estar junto lá no Congresso Nacional para que façam, né, a discussão sobre leis que venham a ser criadas ou revogadas, né? A gente viu também a possibilidade, a criação de uma lei, a revogação, ou às vezes só artigos, incisos, né, que é verificado depois de criada uma lei, a questão de não refletir tudo aquilo que a sociedade espera. Então, pode ser revogado um artigo, né, incisos, e assim ser sancionado pelo presidente da República. Então, existe todas essas possibilidades, né? Então, é mais para que a gente tenha essa atenção e essa percepção como fonte do direito, tá bom? Então, é importante, pessoal, a gente salientar que quando a União ela cria tipos penais incriminadores, né, por exemplo, é como se todo o povo brasileiro tivesse anuído, né, para uma inovação feita ao sistema jurídico penal em virtude, né, da adoção do aludido sistema representativo. A lei, pessoal, como fonte, né, ela vem representar a toda uma sociedade, né, a todo um direcionamento de como o povo tem que acompanhar, como é que tem que ser os regramentos, no sentido de ter, né, a percepção. Tem uma lei, o cidadão tem que acompanhar essa lei, né? Ele tem que realmente refletir essa lei dentro dessa proposta, para que se ele não segue a lei, né, aquela normatização que está no meio da sociedade, ele pode ser punido, né? Vai ter uma sanção ali por trás. Então é extremamente importante, né, e viável ter toda essa percepção, ter todo esse olhar, né, para que possa realmente evoluir. Com isso, pessoal, a gente também quer deixar aqui um abraço ao pessoal de Alagoinha, Capitão Gervásio Oliveira, que entrou também, Jerumenha, João Costa, que é um dos nossos polos, São Lourenço do Piauí, Santa Filomena. Então, sintam-se abraçados aí, a gente está ao longo da aula cumprimentando vocês, para que a gente sinta também a presença de vocês. Um abraço aí a Olívia, que está aí na turma da escola, né? Professora Maria Boronise de Souza, né? Em Pedro Laurentino. Um grande abraço a vocês, tá bom, pessoal? Então, a lei, pessoal, ela seria a única fonte de cognição, né, ou de conhecimento do direito penal, no que diz respeito à proibição, né, ou à imposição de condutas sob ameaça de pena. Então, a gente entende, pessoal, que há o princípio da reserva legal, né, que está no inciso 39, artigo 5º da Constituição Federal, e assim vem esse direcionamento. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, aqui é algo, pessoal, extremamente importante a gente ter como destaque, né? A nossa Constituição traz esse direcionamento, em que só vai haver crime se tiver uma lei exatamente, né, que venha direcionar. Então, não tem como cobrar da sociedade algum crime, né, alguma conduta, se não tem uma lei anterior que venha definir, né, e direcionar essa perspectiva. Então, é extremamente importante a gente ter essa atenção, né, para que realmente a gente saiba dos nossos direitos, né? Às vezes, muitas vezes, algumas condutas, algumas ações podem se exceder, né, num processo de apuração de um crime, direcionamento, porque às vezes a gente não está bem claro ali para a gente sobre aquela situação jurídica, né? Às vezes é importante ter um advogado também ali acompanhando aquele processo, e aí todos nós como cidadãos, né, também é importante a gente conhecer os nossos direitos, né? Por mais que muitas vezes a gente não consiga se aprofundar tanto, e aí por isso que a gente procura um profissional. Vocês, né, como técnicos em serviço jurídico, vão estar qualificados, né, e aprofundados no conhecimento, na parte de direito, né, técnica, para que possam auxiliar nesse processo, né, ter fluxo lá na frente, nas profissões de vocês, nas atividades que vocês vierem a executar. Então, continuando aqui, pessoal, a nossa doutrina, ela, contudo, ela é biparte, né, as fontes de cognição ou de conhecimento em imediata e mediatas. A imediata, pessoal, seria a lei, né? A própria lei que vai direcionar determinadas condutas, né? E direcionamentos de crimes que venham a ser cometidos pelo indivíduo.
para saber, pessoal, se determinada conduta praticada por alguém, ela é proibida, né, pelo direito penal, a gente deve recorrer exclusivamente à lei, pois aí somente a ela vai caber a tarefa, né, em obediência ao princípio da legalidade, de proibir comportamentos, né, sobre a ameaça de pena. E aí, em virtude disso, é o que traz, né, um dos grandes teóricos dentro da área do direito penal, Fotan, palestra, que ele vai trazer o conceito, pessoal. Para saber se determinada conduta, né, praticada por alguém é proibida pelo direito penal, a gente deve recorrer exclusivamente à lei, pois somente a ela cabe a tarefa, né, a obediência ao princípio da legalidade, de proibir, né, comportamentos sob ameaça da lei. Então, em virtude disso, pessoal, esse ator ele traz, em matéria penal, em nosso regime institucional, não existe outra fonte do direito a não ser a lei. Então, os costumes, a jurisprudência, a doutrina, né, elas podem ter influência mais ou menos direta na sanção, né, e modificação das leis, mas elas não são fontes do direito penal. Então, apesar do ponto de vista do conceituado, né, tratadista, a gente pode comungar com a oposição daqueles que incluem, né, e entendem os costumes e os princípios gerais do direito como espécie de fontes cognitivas mediatas. Então, a gente vai apresentar a fonte imediata, é a própria lei, né? E aí, como fontes mediatas, né, que a gente está apresentando aqui para vocês, vai ter a grande maioria da doutrina especificando que os costumes eles entram, né, e os princípios gerais do direito entram sim como fontes do direito penal. Então, só para que fique claro para vocês, pessoal, dentro da divisão doutrinária que foi exposta, né, a entendimento imediato, a lei é uma fonte do direito penal. E mediato, né, seria as outras possibilidades. Então, o costume, os princípios gerais do direito vão estar vinculados, né, como fonte sim. E a doutrina majoritária segue esse entendimento, né, segue essa apresentação. Então, o direcionamento, pessoal, é exatamente isso, tá bom? A gente está aqui atento, já está corrigindo, tá bom? Claro, muito obrigado aí pela observação, tá bom? Tá bom, pessoal. Então, que vamos seguindo aqui as observações, né, das fontes do direito, propriamente dito. De acordo com Mirabete, que é um outro teórico, pessoal, ele diz, o costume é uma regra de conduta praticada, né, de modo geral, constante e uniforme, com a consciência de sua obrigatoriedade. E aí servem os costumes para auxiliar o intérprete a traduzir conceitos, tais como o de repouso, né, noturno, honra, permitindo assim o enquadramento correto, né, do fato ao tipo penal. Então, para que uma conduta, pessoal, se torne um costume e não se confunda, né, com um mero hábito, Limonge e França apontam as seguintes fontes. Então, a gente tem como fontes, dentro do entendimento desse doutrinador, né, a gente tem a continuidade, né, a uniformidade, a diuturnidade, a moralidade e a obrigatoriedade, pessoal. A gente está aqui continuando nessa explanação. O que é que a gente tem daqui, pessoal, sobre a fonte do direito, né, para apresentar para vocês. Os costumes, pessoal, eles podem ser populares ou científicos, né, e a doutrina os classifica quanto ao alcance, né, em costume contra lege, contrários a leis, praeta lege, né, além da lei, e segundo lege, absorvidos pela própria lei, né, passando ao status de fonte primária. Então, se discute, pessoal, comumente, né, se os costumes têm um poder de revogar as leis, né, ou melhor dizendo, se a prática reiterada de determinadas condutas teria um condão de afastar, né, a aplicação da lei penal. Então, o jogo do bicho, pessoal, ele é um exemplo clássico, né, daqueles que defendem a tese dessa possibilidade. Então, a gente destaca aqui, não obstante, algumas posições contrárias, né? O pensamento que prevalece tanto na doutrina quanto nos tribunais é no sentido da impossibilidade, pessoal. A gente vai destacar aqui, vou para vocês, no sentido da impossibilidade de se atribuir essa força, né, aos costumes. Então, só para que fique claro, né, porque às vezes as pessoas pensam que está 100% legalizado, né, mas na verdade a lei é a nossa fonte maior, é a fonte imediata, né, que vai direcionar as fontes do direito. Então, o costume ele não vai prevalecer em cima, né, dessa possibilidade.
Então, assim, por mais que algumas pessoas, né, tentem direcionar, alguns cidadãos, né, dentro da nossa sociedade tentam direcionar para esse entendimento, é um entendimento minoritário. Então, a gente vai seguir o que a doutrina majoritária, né, os tribunais, a doutrina maior segue, né? Então, nesse sentido, se traz, né, a impossibilidade de atribuir, né, força aos costumes para se sobressair sobre a lei, né? Então, a lei é a nossa fonte maior imediata que vai estar vinculando, né, a ideia do direito penal. O artigo 2º, pessoal, caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de forma clara e precisa, ela preconiza, e a gente vai destacar aqui para vocês: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Então, aqui nesse sentido, pessoal, são as lições, né, de Bob, um outro teórico, que aduz: nos ordenamentos em que o costume é inferior à lei, não vale o costume abrogativo. A lei ela não pode ser revogada por um costume contrário. Então, não se pode falar em revogação de leis pelos costumes, mas também por outra lei da mesma ou superior hierarquia. Então, nesse artigo 2º, caput, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela está dizendo o seguinte, pessoal: algo só pode ser substituído, no caso no sentido de lei, se vier uma outra lei para revogar, né, e trazer esse direcionamento de alteração. Então, só para que vocês fiquem claros, né, que só vai ser cobrado determinada conduta da sociedade, dos indivíduos que estão ali inseridos, se exatamente, né, tiver uma nova lei que venha a incriminar, né, determinada conduta, determinada ação dentro daquela sociedade. Então, enquanto não houver essa modificação, vai estar pré-estabelecido, né, aquela lei que já existe, né, e que já atende aquela demanda, ou que já atende, pelo menos de forma superficial, porque como a gente já apresentou para vocês, nossa sociedade está em constante avanço. Então, as legislações, elas precisam ser, às vezes, adaptadas, né? A gente não falava, pessoal, até pouco tempo, né? Quando a gente fala assim, até pouco tempo, há 15 anos atrás, em crimes cibernéticos, né? Então, a gente já tem uma reflexão dentro do direito penal de criminalização, né, dessas condutas, tendo em vista o avanço, né, da tecnologia. A tecnologia ela nos traz as possibilidades de seguir para o bem, né, como esse processo de ensino-aprendizagem, que a gente está aqui diretamente do canal Educação, transmitindo aula para todo o Piauí, né, então é um fator positivo para a nossa sociedade, mas vai ter pessoas, né, que utilizam dos meios tecnológicos para fazer, né, coisas que não venham a ser positivo para a nossa sociedade. Então, por isso que vai estar lá, né, capitulado, já está sendo discutido bastante a questão dos crimes cibernéticos, né, para que possa atender determinadas condutas, né, e ações no meio da nossa sociedade, tá certo? Então, seguindo aqui, pessoal, o fluxo do conteúdo. Embora não possa, pessoal, revogar a lei penal, os costumes eles fazem com que os elaboradores da lei, né, repensem a necessidade ou não da permanência em nosso ordenamento jurídico de determinado tipo penal incriminador. Então, aqui está dizendo o que exatamente? O costume da sociedade, o que aquela sociedade vivencia, pessoal, naquele momento, vai impactar sim nas leis. Porque se lá no Congresso Nacional está os representantes do povo, se essa sociedade está num processo de evolução histórica, e a gente fala nesse processo de evolução, pessoal, não é mudar de hoje para amanhã. São movimentos, né, que vão acontecendo, que vai durar 5 anos, 10 anos, que vai amadurecer algumas questões, e aí vai impactar naquela vida de sociedade. Então, um determinado costume, né, que venha a impactar aquela relação social, ela pode sim, lá na frente, virar uma lei, né, para que possa, se assim, agir, né, com a punição, com a incriminação, né, e com a sanção perante aqueles indivíduos que vierem a agir contrário, né, àquela lei que antes era vista como um costume, né, e então não tinha uma lei que trouxesse essa segurança jurídica para esse entendimento. Então fica claro esse processo, né, que possíveis costumes podem ser levados, né, à discussão no Congresso Nacional para se virar lei, né, e a partir disso, virando lei, né, já tendo já a sua aplicação, já estando em vigor, pode assim qualquer cidadão, né, que agir contrário ser punido por não estar seguindo exatamente essa legislação, tá bom? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Da mesma forma, pessoal, que os costumes, o desuso de certa lei penal, ela não traz a ideia, né, de sua revogação, podendo ser, né, ela aplicada a qualquer momento. Quanto aos princípios gerais do direito,
O teórico Bob, né, ele predispõe serem eles as normas fundamentais, né, ou generalíssimas dos sistemas, as normas mais gerais. Frederico Marx, pessoal, também traz, no campo da licitude do ato, há casos onde só os princípios do direito justificam, né, de maneira satisfatória e cabal, a inaplicabilidade das sanções punitivas. E é o que vem suceder, né, nas hipóteses onde a conduta de determinada pessoa, embora perfeitamente enquadrada nas definições legais da lei penal, não pode, ante a consciência ética, né, e nas regras do bem comum, ser passível de punição. Então tem que estar exatamente, pessoal, legislado, né, dentro da lei, para que se possa cumprir, né, e punir determinada conduta que venha a ser contrária, né, a algo que já foi criminalizado, tá certo? Sérgio Cérvulo da Cunha, pessoal, ele ainda traz que o termo princípio ele não significa o que está em primeiro lugar, mas aquilo que é colocado em primeiro lugar. Então, aquilo que se toma, né, como devendo estar em primeiro lugar, aquilo que merece estar em primeiro lugar. E aí Paulo Bonavides adverte, né, que os princípios gerais do direito eles passarão a residir na Constituição, né, seja de forma expressa ou implícita. E aí a constitucionalização dos princípios seria a axioma, né, jusplicitismos, né, do nosso tempo, e que os princípios constitucionais nada mais são, pessoal, em seu fundamento teórico, do que os princípios gerais do direito, né, restituídos à sua dimensão intrínseca, né, de valores superiores. E aí aqui a gente traz, pessoal, um quadro resumo que venha, né, fortalecer e direcionar o que são as reais fontes do direito. Então a gente tem como entendimento a produção ou materiais, né, o Estado é a única fonte, está no artigo 22, inciso 1 da Constituição, e tem-se as possibilidades, né, de unidades federativas legislarem, que está no artigo 22, parágrafo único da nossa Constituição. E aí a gente tem as fontes de conhecimentos ou formais, que pode ser imediata ou mediata. A imediata, pessoal, a própria lei, né, que está na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 39 da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal. E já como conhecimento ou formais mediata, a gente tem os costumes e os princípios gerais do direito. Então esse é um quadro que simplifica, né, o que a gente apresentou até aqui, para que a gente possa seguir, né, no direcionamento do entendimento do nosso conteúdo, tá bom? Então a gente vai aqui praticar, pessoal. A gente traz aqui 2 itenzinhos para que vocês possam refletir. A gente dá 1 minuto aí para que vocês possam contextualizar e trazer esse feedback para a gente, tá bom? Pronto, pessoal, estamos aqui retornando. Antes de retornar aqui à discussão desses itens, né, se está certo, eu quero deixar um abraço ao pessoal de Corrente, Maria José, que está nos acompanhando, bom dia, e aos demais colegas aí também dos outros municípios. Ao longo da aula a gente fica cumprimentando, né, a gente tem vários polos ao longo do Piauí, então um grande abraço, pessoal, a todos vocês, e vamos discutir aqui exatamente esses itens. Podemos dividir as fontes do direito penal em fontes de produção e fontes de conhecimento, que podem ser ainda imediatas ou mediatas. Então, a gente acabou de apresentar no quadro resumo, pessoal, isso para vocês, e está certo, né? Para que uma conduta se torne um costume e não se confunda com um mero hábito, Limão de França aponta os seguintes fatores: a continuidade, uniformidade, diuturnidade, né, moralidade e obrigatoriedade.
Então, ele apresenta, né, como possibilidade de entendimento para gerenciar, né, essa relação, né, como uma fonte do direito. Então, esse item também está certo. E agora a gente vai apresentar, pessoal, da norma penal. Então, a gente tem aqui como introdução. De acordo com o princípio da reserva legal, em matéria penal, né, pelo fato de lidarmos com o direito de liberdade dos cidadãos, a gente pode fazer tudo aquilo que não esteja, né, expressamente proibido em lei. Uma vez, pessoal, que no próprio inciso 39, né, do artigo 5º da Constituição Federal, e o artigo 1º do Código Penal diz: não há crime, né, sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, precisa exatamente ter uma lei por trás, né, para que se possa aplicar determinada conduta. Embora, pessoal, a conduta do agente ela possa até ser reprovável, né, socialmente, pelos próprios costumes daquela sociedade, se não houver, né, um tipo penal incriminador proibindo, ele poderá praticá-la, né, sem que lhe seja aplicado qualquer sanção de caráter penal. Então, o fato da gente cruzar, pessoal, com os nossos vizinhos sem cumprimentá-los, ou até mesmo, né, de não cuidarmos, né, da nossa higiene pessoal, não nos levará a receber uma sanção penal pelo Estado, né? Vamos se dizer que seriam os regramentos, né, de conduta que as pessoas vivencialmente, né, por educação, fariam esse tipo de ação. Então, é só para que a gente tenha, pessoal, na mente, né, no direcionamento de percepção, que para ser cobrado uma real conduta, né, o ponto forte da nossa aula, do nosso entendimento, tanto na fonte, né, como no entendimento da norma penal, é que tem que ter uma lei anteriormente para que se possa punir. E aí, digamos, na sensação, né, por mais que a sociedade esteja clamando ali por uma situação de punição, a sociedade ela vai, como ela coloca lá os seus representantes do povo, né, no Congresso Nacional, está pleiteando, né, está buscando, está reivindicando que seja olhada para outras condutas novas, outras ações, por conta até mesmo do avanço da sociedade, né, que a gente está envolvido, para que se possa ter esse olhar clínico, né, e poder visualizar uma possível lei, né, um novo artigo, nova punição para aquela conduta nova, né, que está ali trazendo, né, um pouco de desequilíbrio naquele seio social. Então, enquanto não vier a virar lei, não pode ser punido, não pode ser cobrado. Então, após ser criminalizado, né, após ter sido promulgado uma lei, entrada em vigor, aí sim, pode ser cobrado de todo e qualquer cidadão, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. A sanção que nos é reservada, pessoal, não é aquela de cunho penal, mas sim de natureza social. A reprovação ela vem da própria sociedade, né, mas nunca do direito penal. Então, o princípio, pessoal, da intervenção mínima, que limitava as atividades do legislador, ela proíbe que o direito penal interfira, né, nas relações, protegendo bens que não sejam, né, vitais e necessários à manutenção da sociedade. Então, a lei ela é a bandeira maior do direito penal, né? Então, sem ela, pessoal, proibindo ou impondo condutas, tudo vai ser permitido. Então, tem que ter uma lei, efetivamente, para que se cobre determinadas condutas, tá? A proibição e o mandamento, pessoal, que vêm inseridos na lei, né, são reconhecidos como normas penais, é espécie do gênero norma jurídica, né, que na definição de Bob são aquelas cuja execução é garantida, né, por uma sanção externa e institucionalizada, tá bom? E a gente traz aqui, pessoal, a classificação das normas penais. Então, vamos lá. As normas penais existentes no Código, ela não tem como finalidade única e exclusivamente de punir aqueles que praticam as condutas, né, descritas nos chamados tipos penais incriminadores. Então, vai existir, pessoal, normas que, em vez de conterem proibições ou mandamentos os quais, se infringidos, levarão à punição do agente, possui um conteúdo explicativo, né? Então, a nossa lei penal ela também vai ter conteúdo explicativo, ou mesmo tem a finalidade, né, de excluir o crime ou isentar o réu de pena. Então, são chamadas normas penais não incriminadoras. Então, dessa forma, a gente pode destacar dois grupos de normas, né? As normas penais incriminadoras e as normas penais não incriminadoras, que vão trazer conteúdo explicativo, né? Que vão excluir a finalidade de um crime, né? Ou isentar o réu da pena. Então, a gente tem isso dentro do nosso Código Penal, pessoal. As normas penais incriminadoras, pessoal,
ela é reservada à função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas, né, sob ameaça de pena. É a norma penal por excelência, né, visto que quando se fala em norma penal, a gente pensa, né, imediatamente naquilo que proíbe ou impõe condutas, né, sob ameaça de sanção. E a gente pode destacar, pessoal, considerando normas penais em sentido estrito, proibitivas ou mandamentais. E aí, preceitos da norma penal incriminadora. Quando a gente vem analisar, pessoal, os chamados tipos penais incriminadores, a gente pode verificar que vão existir dois preceitos, o preceito primário e o preceito secundário. Mas só antes da gente passar aqui a nossa cartela dos slides, as normas penais incriminadoras, pessoal, é importante destacar que é reservada a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo conduta sob ameaça de pena. Já a não incriminadora, ela vai trazer notas explicativas, só para que eu fortaleça o amadurecimento de entendimento de vocês. Preceito primário, né, dentro da incriminadora. É o encarregado de fazer a descrição detalhada, né, e perfeita da conduta que se procura proibir ou impor. No preceito primário, né, pessoal, do artigo 155 do Código Penal, temos a seguinte redação: subtrair para si ou para outro, né, coisa alheia móvel. Então, seria esse entendimento, né, de ter a descrição detalhada, né? Então, tem-se aqui a percepção do exemplo no preceito primário. Tem a descrição detalhada da conduta, né, da ação, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Já o preceito secundário, cabe, na verdade, a tarefa de individualizar a pena, né, combinando em abstrato. Então, logo em seguida, pessoal, vem o preceito secundário. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, né, e multa. Então, aquele que praticar, pessoal, a conduta descrita no preceito primário, que está no caput, né, do artigo 155 do Código Penal, ele terá como consequência a aplicação da pena, também nele previsto, que vem a ser o preceito secundário. Então, o preceito primário, pessoal, é exatamente o que diz a lei, e o preceito secundário é aquilo que vem a trazer a sanção, né, daquela lei. Então, traz-se a pena, né, de reclusão, aqui no caso, de 1 a 4 anos e multa, né? Então, aqui é o preceito secundário. Dentro do entendimento da normatização da norma incriminadora, né, a gente tem essa percepção do preceito primário, que é o que diz diretamente, né, o que é aquela conduta, detalhe, e o preceito secundário, ele traz a percepção do que, se aquela conduta acontecer, vai ter uma punição, uma sanção de 1 ano a 4 anos, e provavelmente multa, né? Vai depender de determinada situação. Continuando aqui antes de encerrar, pessoal. As normas penais não incriminadoras, ao contrário, elas possuem as seguintes finalidades, né? Tornar lista determinadas condutas, afastar a culpabilidade do agente, erigindo causa de isenção de pena, esclarecer determinados conceitos, né? E fornecer princípios gerais para a aplicação da lei penal. Então, podem ser, pessoal, as normas penais não incriminadoras subdivididas em permissivas, explicativas e complementares. Então, a gente vai deixar essa parte para dar continuidade no segundo tempo de aula, né? A gente até aqui, pessoal, vai fazer uma breve recapitulação para que vocês entendam o que a gente trouxe de entendimento, de direcionamento dentro dessa nossa aula de hoje. A gente, primeiramente, apresentou para vocês a questão da fonte do direito, né? E a gente apresentou que a lei é a principal fonte, né? A fonte imediata, e aí dentro do entendimento doutrinário, né? Dentro da toda a doutrina, a gente tem também como fonte do direito os costumes e os princípios gerais do direito, mas eles nunca vão se sobressair à lei, e é extremamente importante a gente entender e seguir o direcionamento doutrinário, né? Da doutrina majoritária. Então, como fonte imediata do direito, é a lei. E aí a gente entrou na segunda parte do nosso tema de aula, que fala sobre a norma, né? Então, vai falar que a lei, né, ela só vai ser aplicada se ela já existir, se ela já foi promulgada, se ela já está em vigor. Então, o próprio artigo 1º do Código Penal diz que não pode ser cobrado uma determinada conduta se essa lei não definir, né? Então, tem que ter uma lei definindo aquela conduta incriminadora para que se possa ser cobrada daquela sociedade. Então, a gente logo vai estar retornando do intervalo. Aproveitem para beber uma aguinha,
puder aí relaxar um pouquinho, e em pouco tempo a gente está retornando, tá, pessoal? E aí a gente segue aqui o fluxo do nosso conteúdo até chegar na parte de interpretação e integração da norma, tá bom? Então, até já, pessoal!